Já falo com você, Marcelo. Arlan, você estava falando sobre aquela questão que foi colocada, né? Pois é, eu achei muito simples para ser regra de três. Aí eu tô na dúvida se é realmente regra de três ou não é. Pois Porque é, na hora que eu bati o olho, a primeira coisa que eu pensei é regra de três. pois é, Arlan, eu posso dizer para você que tem várias formas de resolver essa questão. Uma é pela lógica, e talvez a Aham. regra de três seja a mais simples de todas, mas a questão eu resolvi ela e vou apresentar na próxima semana. Oi, Tainara, seja bem-vinda. Vou apresentar a resolução para vocês na próxima semana, que eu resolvi pela fórmula do valor futuro lá. Eu vou E, tentar fazer de novo, mas para ver o se mas muda tem muito. várias formas. Não é, eu não vou dizer para você assim, tem que resolver assim, pela HP e pronto. Se não for pela HP, eu não aceito. Não, tem várias formas, é uma questão lógica essa. Aliás, essa é uma questão que cai muito em concurso aí. Eu estou sabendo que tem um concurso do Banco do Brasil vindo por aí. Já E passou, na aí, verdade. passou já? Sim, a prova foi domingo passado. Então o domingo que teve aqui na frente da Unemate aí um monte de coisa aí, de gente aí, então foi o concurso. Mas eu gosto dessas dicas aí, porque isso aí cai muito em concurso, as questões meio de lógicas, mas você resolve por fórmulas. E infelizmente, nesses concursos, você não pode levar a calculadora, né? Então, às vezes, a fórmula do valor futuro, você resolve essa questão rapidinho. Eu não sei se eu coloquei a observação para vocês aí, que essa aí é uma tarefa relativamente simplória, né? Bem fácil. Por isso que o prazo é curto, né? É até segunda-feira, eu acho, terça-feira. É uma semana. Vocês têm, gente, em 15 minutos vocês olham isso aí, dá uma concentrada. Primeiro, desliga o celular, desliga a TV, desliga tudo, dá uma olhada na questão, olha lá nas fórmulas que tem nos textos, no, no material que eu mandei para vocês, fórmula do cálculo do valor futuro, vocês resolvem isso aí em 15 minutos. Custa 15 minutos, gente, em uma semana. Permitir aqui. Então, vai um pouco do esforço pessoal de vocês também, né? Porque eu É, não. esse que o professor está falando, o professor colocou agora na plataforma. Eu coloquei, eu estava comentando, o Arlan comentou sobre uma questão, a tarefa 2 que eu postei hoje de manhã para vocês. Ah, o senhor postou, então é por isso que eu não vi. É, tem prazo de uma semana, né? O senhor falou? Até, eu acho que é segunda, terça, dia 4 eu Ah, acho. tá, não, tranquilo. É porque geralmente eu faço essas coisas final de semana, porque a gente está com um prazo um pouco apertado no TCC, que a nossa banca é dia 14 já. Mas Vocês estão em fase dia final de 14. curso. Aí a nossa banca a gente já está adiantando porque a nossa professora vai sair de licença médica. Aham. Aí ela pediu no colegiado ali, eles adiantaram a nossa banca. Então eu, o Marco, o Bruno e o Jean, a gente está um pouco envolvido mais com essa questão de finalização do TCC. Mas a gente faz sim, com uma semana é um prazo muito bom. Não, Mas gente, aí vocês vão final de olhar essa semana a questão. gente faz ali e já posta. Isso. E depois vocês podem também, se você não fizer, Marcelo, você pede para o Arlan. Arlan, você fez? Manda para mim. Ele manda para você, você troca o nome lá e manda para mim, pronto. Tem problema. Não, gente, ó, não, é que é uma questão muito simplesinha, tá? Lembrando vocês que eu falei lá na primeira aula de apresentação do conteúdo, metodologia, forma de avaliação, que seriam só essas tarefas, não teria provas, tá? Seriam só essas tarefas que eu iria passando para vocês, algumas simples, algumas mais complexas. E aí vocês aproveitam essas que são simples, mandam para mim de volta para melhorar a média final de vocês lá na nota final. Só isso. Daqui a pouco vem algumas um pouquinho mais complexas, tá?
Alguém viu? Você viu, Arlan, a, a questão que eu mandei, a tarefa 2? Sim, é dela que eu tô comentando, que eu achei que eu podia estar raciocinando errado, porque na hora que eu bati eu já imaginei qual a resposta dela. Aí eu resolvi perguntar. Tá, mas você viu que é uma questão relacionada mais à medicina do que à administração, tá? Sim, é sobre a pandemia ou algo do tipo. Isso. Então, é a dica que eu acho que eu deixei lá no comentário para vocês. A dica, olha, com 3 cliques na HP, 3 entradas na HP, você resolve essa questão. Mas não é coisa de outro mundo, não. Você resolve isso aí facilzinho. Eu digo assim, a questão de 15 minutos você resolve essa questão. Por isso que é um prazo mais curto. Nas questões mais complexas, que eu vou passar para vocês daqui para frente, que eu pretendo entrar no conteúdo mesmo da nossa disciplina, que é a análise de projetos, né? Viabilidade econômica de projetos. Então, isso aqui tudo é só uma revisão de matemática financeira, mas essa questão aí da pandemia que eu mandei para vocês foi assim, inspirado aí nos noticiários aí, tá? Eu até coloquei lá que foi a turma de vocês que fez um estudo, né? Fez um estudo aí que percebeu um padrão. Tá? Bom, eu não tenho a questão aberta aqui, mas nem vou abrir. Vocês vão ver lá no Siga lá. Vocês vão ver que isso aí é tudo uma coisa fictícia, né? Eu coloquei que foram vocês que fizeram um estudo e chegaram a uma conclusão. Isso aí é uma coisa fictícia. Mas aí perceberam um padrão e, em percebendo o padrão, vocês daí é colocado uma outra situação. Dado que quantidade tal, num período de tempo tal, quantos teriam de infectados nessa pandemia? Então, fica aí para vocês pensar um pouquinho, mas juro para vocês, gente, é muito simplesinho, tá? É uma ótima oportunidade de vocês alavancarem aí a média final de vocês aí, porque isso aí é um doce de leite, assim que eu estou colocando aí para vocês aí, para essa semana, só para não ficar em aberto essa semana. E hoje eu já pretendo entrar lá, passar dessa parte de introdução à matemática financeira e já entrar lá para o nosso conteúdo de fato. Ai. Gente, desculpe. Deixa eu só responder que eu estou em aula. É lá da minha família, gente. Desculpem. Lá do sul. Pronto. O que a gente estava falando mesmo? O senhor estava explicando sobre a atividade para entregar semana que vem. Tá. Essa atividade é simplesinha. Se vocês tirarem 15 minutinhos da vida de vocês nesse final de semana, vocês matam a charada. E se não conseguirem, pedem para um colega pelo WhatsApp aí, no privado aí, para um colega, me ajuda aí, qual é a resposta?
disso aqui. Podem trocar informações entre vocês, que eu não me incomodo, não. Só que depois eu vou resolver ela na próxima quarta-feira, mostrar a resolução dela, e eu sempre disponibilizo as resoluções das atividades, das tarefas que eu posto. Gente, olha, tá um saco agora esse negócio do WhatsApp aqui. Olha, eu sempre disponibilizo as resoluções das tarefas, e a última eu não corrigi com vocês. Gente, eu vou ter que desabilitar o WhatsApp aqui do computador. Só atrapalha a aula, outras coisas aí. Então, vamos lá para a tarefa 1, que na semana passada nós não corrigimos, não é? É isso? A gente fez um exercício inspirado na tarefa 1 na semana passada. Isso. E não deu tempo de eu mostrar a resolução, que, aliás, está no SIGA há mais de uma semana. Aliás, está mofando lá no SIGA, né? Está mofando porque ninguém baixou, ninguém olhou. Então, Qual tabelinha, professor? Aquela da aposentadoria? Não, acho que o senhor está falando da resolução que a gente fez em sala, não foi? Do financiamento de 110 mil? Tá. Ah, tá. Aquela lá eu não baixei por causa que eu fui autor, eu fui participante ativo. Então, Aquela lá eu também não baixei porque a gente estava em sala e ajudou a participar da resolução do... eu e o Marcelo Jean ali, nós fomos participantes ativos, então não tinha motivo, assim, nossa, tenho que baixar para ver, porque eu sabia do que se tratava. não, tá, mas está lá. Mas eu digo a resolução da tarefa 1, da tarefa 01. Ah, essa eu baixei. Então tá. Essa eu baixei, eu olhei ali, e aí eu inclusive vi que eu errei algumas coisas. Não errei o cálculo, é por causa que como usou HP, deve ter usado 4 casas após a vírgula e tudo mais. Eu, como usei uma calculadora simples de celular, aí então usou 2 casas ali no máximo, aí dá uma pequena diferença de cento e poucos em uma, de 70 em outra. Aí eu não sei como que o professor avaliaria, mas eu baixei a resolução do exercício 1 e comparei com o meu. Uhum. Não, essa questão até eu queria comentar, viu, Marco? Quando você trabalha com taxas na HP, procure sempre trabalhar com, no mínimo, 4 casas depois da vírgula. Quando for assim, eu tenho lá nos slides, lá tem um exercício lá de, um, de uma compra de uma calça jeans lá em pagamento de 3 vezes, né? Aí não tem problema, porque são só 3 meses. O período é 3 meses. Então, se você trabalhar com uma taxa de juros de 2 casas depois da vírgula, não tem problema, porque o período é curto. Agora, quando se trata de um financiamento de um projeto de um armazém, por exemplo, na região aqui, que são aí 120 meses, digamos, 10 anos, 2 anos de carência. Aí são muitas parcelas mensais. Aí a terceira casa depois da vírgula vai fazer uma diferença lá no final, né? A terceira, a quarta parcela. É por isso que os postos de gasolina, aí vocês sabem, né, que a nossa moeda, oficialmente a mínima unidade da nossa moeda nacional é 1 centavo, né? Então não existe você chegar num posto de gasolina, R$ 6,199 a gasolina. Não, esse último 9 não existe na nossa moeda. Mas os caras colocam esse último 9, porque como eles vendem muitos litros, no final isso faz uma diferença. Não é lá uma grande diferença, mas faz. Então, em relação quando se trata de cálculos, tá, que envolvem um período de tempo mais longo
e envolvem taxas de juros, a minha sugestão, o meu conselho, utilize sempre no mínimo 4 casas decimais, no mínimo. Que se você for utilizar só 2 casas decimais depois da vírgula, digamos, a taxa de juros deu 1,9487. Aí, se você utilizar só 2 casas decimais, ela vai informar 194, agora nem lembro o que eu falei. Ela vai arredondar para cima. Então, dependendo da quantidade de períodos em questão, essa mínima fração na terceira casa decimal faz diferença, sim. Mas não é tão grande, não é tão significativa. Viu, Marco? E tem alguns exercícios aí resolvidos que eu coloquei para vocês aí, que vocês vão ver, vocês forem fazer, dependendo da quantidade de casas decimais depois da vírgula, os resultados vão lá no final, vão dar alguns centavos ou alguns reais de diferenças. E eu sempre digo, a gente não briga por milhinhos, a gente briga por milhões. Então, essas pequenas diferenças, eventualmente, são... Se você fez o cálculo numa planilha de Excel, que o Excel considera todas as casas decimais de uma dízima periódica, por exemplo, o Excel vai te apresentar um resultado. Se você fizer o mesmo cálculo com 2 casas decimais na HP, ela vai te apresentar um resultado diferente, que vai dar uma diferença. Então, por essas diferenças pequenas, a gente não vai brigar, não. Gente, posso passar rapidamente aqui a tarefa 1, porque eu não gosto de cobrar uma coisa de vocês e não... Embora a gente tenha construído um exercício na última quarta-feira, semelhante e resolvido durante a nossa aula aqui, eu não gosto de deixar em branco. Eu gosto de apresentar a resolução que está lá disponível lá no Siga lá. Espero que vocês baixem lá e olhem lá. E, principalmente, quem falou? O Marco, né? Eu acho que eu errei numa coisinha. Cara, se você errou numa coisinha e descobriu aonde errou, pronto. Aí, nossa senhora, eu já ganhei o semestre, só por isso. Por causa que eu comparei as respostas, por causa que, como eu disse, eu usei a calculadora normal do celular, eu não usei HP. Aí então eu comparei as respostas e eu fiquei, por que não tá batendo? Aí eu liguei o computador, usei o aplicativo da HP, usei as 4 casas depois da vírgula, fiz a mesma coisa que eu fiz com as 4 casas depois da vírgula e aí bateu. Aí vi que o que eu errei foi ter usado a calculadora, entre aspas, errada. Não, mas tranquilo. Mas aí você errou por aquelas questão das casas depois da vírgula, que o resultado não batia. Isso. Mas não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo assim, aquela segunda questão, quanto de juro eu paguei? Muitas respostas que eu recebi de vocês botaram lá o valor presente 100 mil, CHS 100 mil, menos 100 mil, botaram a taxa, botaram o número de prestações e mandaram calcular o valor futuro. E daí deu 149 mil. Então, tira os 100 mil, paguei 49 mil de juros. Está errado. E muitos mandaram as respostas assim. Só que, olha, quem errou ali não vai... agora eu errei e tirei 5 só nessa questão. Não, não é isso. Para mim, o que mais vale é se você olhar a questão, tanto aquele exemplo que a gente construiu na aula, quanto a resposta da questão que vocês tinham que ter me mandado, alguns me mandaram, e perceberam aonde erraram e por que erraram. Isso é mais importante para mim do que vocês me mandarem a resposta certinha,
que eu não sei se foi o Marcelo que passou para o Arlan que passou para a Jéssica, não sei. Ó, o resultado é esse, manda para ele, o resultado é esse, isso aí está certo, pronto. Aí eu vou receber, não está certo, tá, vou dar nota 10, pronto. Se vocês erraram, não tem problema. O mais importante para mim é que, se vocês erraram, vocês perceberem aonde erraram para não errarem mais lá na vida pessoal de vocês, na vida profissional de vocês. Eu vou rapidamente colocar aqui, compartilhar com vocês aqui a resolução da tarefa 1, que, aliás, está lá no SIGA faz tempo, faz uma semana, mas só porque eu quero comentar sobre a questão das fórmulas. Como é que eu faço aqui para compartilhar? Eita, que limpar um monte de coisa. Eu acho, essa questão aí vocês devem estar vendo, né? Tá aparecendo, professor. Tá aparecendo lá o atividade 1. Essa que foi postada, né? Eu tenho que voltar lá para a tela, porque eu não consigo ficar na tela do Google Meet aí, então eu não estou vendo vocês agora. Podem fazer gesto aí, tá? Me xingar à vontade aí, que eu não vou estar vendo vocês. Então, a resolução que eu postei lá, ó, eu resolvi a questão via fórmula. Como que se calcula uma prestação? Via fórmula, não via HP, tá? Aqui está via fórmula, é essa fórmula aí. A prestação é igual ao valor presente multiplicado por a taxa, multiplicado por 1 mais a taxa, elevado ao número de períodos, dividido por 1 mais a taxa elevado ao período, menos 1. Note que aqui em cima você adiciona a unidade e embaixo você retira a unidade. E aí, aplicando a fórmula, dá isso aí, ó, 5.110. Eu arredondei aqui, na verdade. Pela HP, ó, os passos aqui, vocês conseguem enxergar. Isso aí nós vimos tudo na semana passada, tá? Só vou passar rapidamente, ó. Total de juros do empréstimo, muita gente errou nesta questão B, mas não se desesperem, não se desesperem. Eu errei essa aí, não se desesperem. É para não errar mais, é para olhar o que foi feito aqui. Aí a questão de quitar o empréstimo antecipando os pagamentos, isso aí, gente, é recorrente no dia a dia. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui e permitir. Alguém estava pedindo para entrar de fora do... Gente, isso é recorrente no dia a dia, no comércio, negócio de veículos, de imóveis, terrenos, tá? A pessoa, eu não quero mais ficar com essa dívida, agora eu posso quitar. Vai lá, quantas prestações faltam? Tantas. Pega lá o valor da parcela, multiplica pela quantidade que falta, então eu tenho que pagar tanto. Vai lá e paga tanto e sai de lá aliviado, não tem mais dívida, tá? Gente, tem que tirar os juros das parcelas. Então, nessa resolução, eu queria chamar a atenção aqui, ó, sobre a antecipação do pagamento, por exemplo, nesse nosso caso aqui, após a 13ª parcela, a HP tem embutida uma rotina, se vocês seguirem aqui, ela permite a descapitalização, chegar no mesmo resultado, ó. Então, você digita 100 mil aqui, essa anotação não é minha, tá? Isso aqui é a anotação que tem nos livros aí. Eu gosto mais dessa anotação aqui de cima, mostrar a cara da HP,
que essa anotação de cima aqui é a minha, né? Eu mostro lá os valores lá, as entradas da HP mesmo. É como se isso aqui fosse uma HP. Ó. Você digita 11 aqui, digita 1.7 e clica no I, digita PMT 5.000 e tanto e vai lá buscar o PV, que é essa cor diferente aqui, é o valor que foi buscado na HP. Essa é a minha anotação, não tem livro nenhum aí. Os livros, eles vêm com essa anotação aqui. Daí tem também uma modalidade de fazer o mesmo cálculo, chegar no mesmo valor, olhem aqui, 50.866. 50.866. Na HP tem uma rotina embutida, que é de descapitalização no caso de você antecipar pagamentos. Então, no caso, o empréstimo foi de 100 mil, CHS para virar negativo, valor presente, PV. Em 24 meses, 24, clica no N. 1,7 a taxa de juros, clica no I. 5.109,14 PMT, que era o valor da parcela que nós calculamos lá em cima. 13 é a quantidade de parcelas que já foram pagas. 13. F, que vai acionar aquela teclinha amarela na HP. Aí, AMT. AMT, na verdade, não é AMT só. Eita, aqui em casa está escuro. É a morte, que fica é a função em amarelo da HP em cima da letrinha da teclinha N, lá, a primeira à esquerda, lá em cima. A morte RCL, que é uma teclinha que fica lá embaixo, bem embaixo do lado do Enter, RCL PV. Você dá essas entradas com essas informações da HP e ela vai retornar esse valor aqui, ó. 50 mil você teria que ter pago nesse financiamento, antecipando 11 parcelas, teu saldo devedor seria de 50.866, o mesmo valor que nós chegamos nessas 3 tecladinhas aqui só da HP, bem mais fácil do que utilizar essa função de amortização da HP. Tá bom? E lá embaixo, na letra D, lá aqueles raciocínios lá. Quanto que eu já paguei de juros? Tanto. Quanto que falta para quitar? Tanto. O valor pago? Tá. Quanto que eu peguei? Os juros pagos. Isso aí. Vocês olhando, baixando o exercício aí, olhando, vocês vão entender. Vocês são inteligentes, tenho certeza. Tá bom, gente? O que mais agora? Esse aqui já foi. Tudo tranquilo, professor. Eu vou querer avançar um pouco lá nos slides lá. Deixa eu abrir os slides aqui. Já vou compartilhar com vocês a tela dos slides, porque a gente já tem... Nossa, gente, a gente já está no final de setembro, já estamos entrando em outubro, e tem bastante coisa ainda. Então, acho que um mês nessa revisão aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que daí eu vou passando e vocês vão vendo. Aí, por favor, né, se alguém tiver alguma... isso aqui eu não entendi, por favor, né, podem me chamar. Tem um monte de exercício resolvido aí que eu deixei para vocês. Aí aqui, ó, o valor de dinheiro no tempo, gente. VDT. Séries uniformes, prestações iguais, isso é sinônimo do modelo Price. Modelo Price é o modelo que é praticado no mercado, no comércio, no dia a dia. Você vai fazer
comprar um automóvel é o modelo Price, vai comprar uma calça jeans é o modelo Price, porque as prestações são iguais e sucessivas. Então, isso reinava no mercado. Só que agora eu vou chamar a atenção de um detalhe, tá? Nos últimos anos, depois que foi aprovada lá a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser coisa de 15 anos atrás, não lembro, essa coisa de legislação aí não é a minha praia, no setor público, os editais, as contratações, os negócios que são fechados com gestores públicos, eles não adotam mais o modelo Price, tá? Eles adotam o modelo CAC, modelo francês. E a diferença do modelo Price é as séries uniformes, prestações iguais e sucessivas. Já no modelo francês, a maior parte dos juros está embutida nas primeiras parcelas. E na medida em que você vai pagando o financiamento, as últimas parcelas vão ficando menores, portanto, elas não são iguais, tem menos juros embutidos. E por que isso ressurgiu? Porque esse modelo francês ele estava enterrado há muito tempo aqui no Brasil. Ele ressurgiu porque, por conta dessa lei da responsabilidade fiscal, se um gestor, por exemplo, nas vésperas de um ano eleitoral, ele comprar um monte de máquinas, equipamentos e patrolas e maquinário e fizer uma dívida gigantesca para mostrar serviço, e ele perder a eleição, ele vai deixar uma dívida imensa para o gestor seguinte, não é? Então, nesse modelo francês, não, ele comprou maquinário, as primeiras prestações que ele vai pagar a maior parte dos juros do financiamento. Então, esse modelo francês não está no nosso escopo aqui, mas eu já alerto para vocês que ele está ressurgindo, principalmente no setor público, nesses contratos de licitações, nessas licitações de contratos, ele está sendo muito mais usado do que o modelo Price, tá? E aí, vamos seguir aqui. Eu queria lembrar vocês que no comércio, de um modo geral, e no mercado, de um modo geral, é o modelo Price. Séries uniformes, prestações iguais e sucessivas, tá? A outra situação é para quem for trabalhar no serviço público ou para quem trabalha no serviço público, mas aí tem muito material disponível aí. Eu queria chamar a atenção para vocês, coloquei aqui 4 situações que envolvem o nosso dia a dia, não necessariamente na esfera profissional, na nossa atuação profissional, mas simplesmente no dia a dia. Um amigo nosso aí, olha, eu vou comprar uma calça jeans lá. O lojista aí diz que me faz em tantas vezes. Aí, qual é o juro que está embutido nisso aí? E aí você vai dizer para ele que não sabe? Pô, então, tem 4 situações aí que acontecem com muita frequência. E se vocês puderem, peguem e imprimam esses 4 slides aí, imprimam, como é que chama lá? Plastifiquem e guardem, que um dia vocês vão precisar. Então, eu coloquei aí 4 situações que acontecem aí cotidianamente, aí, com muita frequência aí, e é bom que vocês dominem isso aí. Essa formulazinha aqui de calcular o valor futuro, gente, para quem for fazer concursos no futuro, gente, decorem essa formulazinha aqui, o valor futuro. Não, essa aqui envolve prestação, está? PMT, Payment. Prestações não cai muito em concurso público, não. Essa primeira situação aqui, como é que é essa situação? Você conhece o valor da prestação e deseja calcular o valor futuro do bem. Está aí a fórmula, né? E eu dou um exemplo aqui, que eu não vou
Eu não vou aqui resolver o exemplo para vocês, porque vocês estão vendo aí, se alguém tiver dúvida, vocês... Ah, esse I aqui, ó, esse I é a taxa de juros, notem, ó. No exemplo aqui, a taxa de juros, ó, a aplicação do banco rendia 1,15% ao mês. Então, você, quando for tratar de fórmula, sempre tem que pegar a taxa de juros, quando for aplicar na fórmula, sempre tem que dividir por 100. Então, por isso que aparece esse 0,0115 aqui e também aqui em cima, tá? Aí tem o resultado e eu também mostro para vocês como é que resolve no HP. Lembrando que sempre, ó, esse aqui é o cabeçalho da HP, é essa sequência aqui, N, I, PV, PMT, FV. N é o número de períodos, I é a taxa de juros, PV não tem nada nessa questão, PMT é a prestação, que o sujeito falou aqui de R$300, aqui, ó, R$300, a parcela ou a prestação, e você quer saber o valor futuro. Só clica no FV, por isso é que eu sempre mudo a cor do que a HP retorna. Notem que as entradas estão numa cor, em branco. E o que eu vou procurar na HP, eu coloco sempre com outra cor. A segunda questão, qual que é a segunda? Você conhece o valor futuro e deseja calcular o valor das parcelas. Nossa Senhora, isso aí muitas vezes acontece. O valor do bem tal é tanto, mas quanto que eu pagaria de parcelas? Está aqui a fórmula, está aqui um exemplo resolvido para vocês, tá? Eu coloco a observação em preto aqui, que a taxa de juros sempre, em fórmula, sempre tem que dividir por 100. Por que não divide por 100 aqui na HP? Na HP você digita 0,95. Por quê? A HP, a Hewlett Packard, é uma HP, uma calculadora financeira desde lá dos anos 50, nunca foi substituída por nenhuma outra. Ela já tem embutido dentro dela uma rotina que se você digitar 0,95 na HP, ela já vai saber que esse 0,95 é dividido por 100. A rotina interna dela já vai dividir por 100. Então, você não precisa dividir por 100. Mas em fórmulas, preste atenção, os concurseiros, aí, quem for fazer concurso, quando você for calcular via fórmula, você sempre tem que dividir a taxa por 100. Porque depois, na fórmula, você acaba multiplicando por 100. E aí tem uma terceira situação, você conhece o valor da prestação, mas quer saber o valor presente. Está muito relacionado com aquele primeira tarefa que eu passei para vocês aí. Tenho 2 exemplos resolvidos, tanto pela fórmula quanto pela HP também, e fiz aqui alguns comentários aqui. A quarta situação, você conhece o valor à vista e deseja calcular o valor das parcelas. É aquela questão A da tarefa 1 lá. Para quem olhou os slides, resolveu a tarefa 1 tranquilamente. Eu estou passando isso aqui porque eu tenho a obrigação de passar conteúdo para vocês, apesar da limitação de tempo. E tem também aqui, gente, o tempo voa. A fórmula do cálculo da taxa de juros, né? A fórmula é essa aqui. Taxa de juros sempre é. Taxa de juros eu gosto de chamar de taxa de fermento, né? Que é taxa de juros, no caso, na aplicação do mercado financeiro, no mercado que envolve dinheiro, enfim, a gente chama de taxa de juros. É a taxa de crescimento. Mas eu lembro lá da minha infância que a minha mãe fazia bolo
e tinha todo aquele trabalho de amassar, tá, botar os ingredientes, ovos, isso e aquilo, tá, botar lá no forno, e depois daquele tempo todo, quando ela ia tirar, ela reclamava, o bolo não cresceu. Ela não reclamava da farinha, nem dos ovos, nem dos outros ingredientes. Do que ela reclamava? Do fermento. É a taxa de crescimento da massa, é o quê? O fermento. No mercado financeiro, a taxa de crescimento de um valor para outro, a gente chama de taxa de juros. Aquele exemplo da tarefa 1 lá, você pegou 100 mil emprestado do banco e teve que devolver através de prestações mensais, totalizando 120 e poucos mil. Né? Esses 20 e poucos mil, o que é? São resultado do fermento, dessa taxa de crescimento ao longo do tempo. Por isso é que lá no início do slide aí eu coloco para vocês, valor do dinheiro no tempo. Então, a fórmula aqui é para cálculo da taxa de juros, a taxa sempre considerando que são vários períodos, tá? Por isso que tem o 1 sobre N aqui. Só que eu queria chamar a atenção, e depois eu também tenho aqui na HP, muito simplesinho, aí vocês vão resolver isso aí, vão entender isso aí. O que eu queria chamar a atenção é que quando você quer descobrir uma taxa ao longo de vários períodos, ou sejam meses, ou sejam anos, ou sejam dias, ou no mercado financeiro, bolsa de valores, com muita frequência, são questões de horas, minutos, segundos, você quer descobrir a taxa de crescimento durante o último minuto, os últimos 5 minutos, os últimos 15 minutos, né? Então, você tem que aplicar esse 1 sobre N, 1 sobre o número de períodos. Agora, quando você quer descobrir a taxa de crescimento de um período para o outro, imagine assim, no ano passado, em Sinop tinha 100 mil residências, e agora tem 120 mil residências. Nesse ano agora, atualmente tem 120 mil residências. Como é que você vai calcular o percentual? Lógico, gente, vocês já sabem que a resposta é 20% de crescimento, né? Mas como é que você chega nesse 20% de crescimento? Vocês sabem, porque eu falei que ano passado tinha 100 e agora tem 120 mil, né? Vocês já sabem. É lógico, cresceu 20%, né? Mas se eu dissesse para vocês que ano passado tinha 47.869 residências, e esse ano, agora, hoje, nesse momento, tem 52.327 mil residências aqui em Sinop. Qual é a taxa de crescimento? Seus bonitões, agora vocês... Gente, vocês estão me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Não, professor, a gente Sim, está estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Tá, então algum bonitão aí para dizer quanto que cresceu aí desses valores que eu falei na última vez? Vamos anotar? Vamos anotar aqui. É porque até eu esqueci os valores que eu falei. Vamos chutar aqui. Quem está falando aí? Marcelo, eu. Vamos lá. Posso Vamos fazer. lá. Pode falar aí, professor. Tá. Marco que falou primeiro. Quantas casas tinha aqui em Sinop? Casas não, vamos falar de empresas, alvarás de funcionamento de empresas no ano passado. Não precisa ir atrás do só notícias, tá? Não precisa buscar isso aí, não. Dá um chute só um valor. Sei lá, 3 mil. Não, mas diz um número quebrado, pô. Número quebrado? E um número mais condizente, que tem muito mais... 15.348, cara. Tá, eu vou anotar aqui ontem. 15 mil?
348 residências. Ano passado, né? É. E hoje? Hoje, esse ano, Cresceu ou baixou? vamos falar que cresceu. Então, Marco, diz aí quanto que tem hoje. Olha, hoje deve ter 16.420. 16.420. Isso. Então, tá. Ano passado tinha 15.348 e esse ano tem... Não, 13 mil no passado. Ah, você falou 13? 13.400 e alguma coisa, eu não lembro. E esse ano o Marco falou 15. Entendido 15, por isso que eu falei 16. Não, eu anotei aqui. 13.348. Isso. Tá anotado aqui, gente. Beleza. E hoje são Ó, 16 eu mil. tinha entendido 15 mil, mas daí você disse que foi 13, daí eu risquei ali para 13.348. E agora tem 15 mil, não, 16.420. Qual é a taxa de crescimento disso? Agora vamos para a HP. Tá, você pode aplicar essa fórmula aí também. Só que ó, quem falou foi o Marco, né? Isso. Detalhe, se você aplicar essa fórmula aí, o valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 sobre n, esse n de baixo vai ser 1, porque vai ser de um período para o outro. Você quer saber do ano passado para hoje. Uhum. Não quer saber dia a dia, mês a mês, tá? Aí é 1 sobre 1, que daí 1 sobre 1 é 1 que é a mesma coisa, é elevado àquele mesmo valor, né? Uhum. Então, mas é essa mesma fórmula. Como é que você faria, então? É que eu vou fazer aqui no HP por causa que eu não tô com o caderno aqui na mão e tô com a HP. Mas Tá? se quiser eu pego ali o caderno, pera aí. Não, vai na HP mesmo. Beleza. Então vamos lá, o número de períodos é 1, então 1n. O valor presente é de 13 mil. Eu não lembro, professor. 13.348, eu falei? 13.348. 13.348 é o valor presente. E Vamos futuro simplificar, Marco. é de 16.420. Aí aqui HPM, aí eu clico no izinho e deu erro. É porque uma dessas duas entradas você tem que acionar o CHS para tornar ele. Verdade, CHS no PV, Senão verdade. vai dar erro 5 na HP. Verdade. Tá, vamos lá de novo então. Deixa eu limpar aqui. 1N 13.400 e 388? 348. 13.348. 13.348, valor presente, coloca o CHS, aí o 16.420 é o valor futuro. Acho que tinha colocado coisa antes. 1N 13.348 16.420. Então, se eu digitei o primeiro número que o Marcelo falou corretamente, é um aumento de 23,1. É 230164, eu fiz com 4 casas. Só que eu fiz regrinha de 3, professor. Mais simples, né? Regrinha de 3. 13.300. Ou HP ali, todo um modo todo complicado. Deixa eu dizer uma coisa que vocês nunca mais, eu espero que vocês nunca mais esqueçam. Quando perguntarem qual é a variação do número tal para o número tal? Qual é a dica, o macete? Aqui eu estou passando um macete, tá? Isso aqui não está nas fórmulas, não estão aplicando a fórmula e nem esse processo complicado que o Marco fez na HP. Uhum. Qual é
qual é a forma? Com uma simples calculadorinha ali, aquelas que vem quando você compra um aparelho de barbear, não vem de brinde uma calculadora? Vem. Aquele aparelho de barbear que eu digo, não é aqueles Philips elétrico lá, tá? Não, é aqueles Gillette mesmo, assim. Tem uma calculadorinha de brinde lá, de plástico, tá? Então, com uma simples calculadorazinha dessa, você resolve essa questão. Qual é a dica, gente? Não esqueçam nunca mais. A variação de um período para o outro é sempre o valor de agora dividido pelo anterior. E aí, com qualquer calculadorinha dessa ou no celular, você faz essa conta, menos 1 vezes 100. É o que está na fórmula aqui. Ó. Eu tenho que ir lá para o slide. É o que está Você na tava fórmula. no. É, É o valor de agora. Nesse nosso exemplo aqui, ó, 16.420 é o valor de hoje, dos alvarás de licenças aí de funcionamento, dividido pelo valor anterior, que aqui no caso está representado pelo valor presente, né? O valor futuro, você supõe que agora é o futuro, e o valor presente é o passado. Aí esse é elevado a 1, como é de um momento para o outro, não é 1 sobre... Você não quer saber quanto cresceu a cada dia, cada mês, certo? Você quer saber quanto cresceu de ontem para hoje, do ano passado para agora. Então, é 1 sobre 1, e a fórmula é essa, menos 1 vezes 100. Então, o valor de hoje, de 16.420, podem fazer aí. Divide por 13.348, vai dar um resultado, aí você coloca menos 1 na HP, né? Quando for outras calculadorinhas, você tem que... Eu não sei, eu nem lembro mais como é que são as entradas nas outras calculadoras. E aí multiplica tudo por 100 para transformar num percentual. Vai dar exatamente isso aí, 23,01 e alguma coisa aqui que deu, eu usando 4 casas decimais, vai dar 23,0147% de crescimento de um ano para o outro, ou de um período para o outro. Eu acabei de fazer aqui. Deu certinho, 23,0146. Então, esse é um macete. É sempre o valor de agora, divide pelo valor de antes, menos 1 vezes 100. Eu cansei de atender aí o pessoal aí da nossa mídia. Aí a professora teve tantos alvarás no ano passado, teve tantos anos. Vamos gravar aí para você explicar quanto que cresceu ou diminuiu, ou a soja, o pessoal colheu tanto no ano passado, vamos gravar para você explicar quanto que aumentou ou diminuiu. Eu digo, não, você mesmo pode calcular, pô, mas eu não sei. Não sabe. Pega o valor de agora, divide pelo anterior, menos 1 vezes 100, se tem a variação percentual. Mas aí o pessoal não sabe. Eu juro que eu nunca mais esqueci disso. Gravem isso, gente, é uma boa dica, e isso aí serve para vocês para o dia a dia, aí, para tudo aí, não só para a profissão de vocês, mas para o dia a dia. Variação de, notem, estão falando variação de um período para o outro, de um ano para o outro, ou de um minuto para o minuto seguinte. Né? Uhum. Não estamos falando assim de taxa de crescimento mensal, que daí tem que usar o 1 sobre N. O N é o número de períodos. Aliás, uma boa dica para quem for fazer concursos aí, divida 1 sobre 12, não sei quanto que vai dar, porque eu já faz tempo que eu não... 1 Enter, 12, divide... 0,0833. Decorem esse número, se forem fazer concursos aí nas áreas de vocês aí, que muito provavelmente vem questões aí com 1 sobre 12, né? E aí vocês já sabem que, em vez de ficar fazendo essa continha aí, tem que lembrar como é que faz para dividir 1 sobre 12, vocês já decoraram, é 0,0833. Pronto.
vocês vão terminar a prova muito mais rapidamente. Sempre tem questões envolvendo isso. Ai, ai, gente, o papo tá bom. Quem está aqui hoje? Vamos ver. Tem bastante gente. Tainara está aí ainda? A Jéssica. Eu tô aqui. Gente, quem mais está aqui? Só eu? Não, Marcelo? Não, tem eu, Marcelo. E a Tainara só? Só eu, Marco, a Tainara e a Jéssica. Ah, tá bom, eu vou anotar aqui o nome de vocês aí para dar uns pontinhos na média final aí. Isso a gente gosta, professor. Agradece também. É que eu sei que não é uma coisa minha, da minha disciplina, que eu estou aí nos grupos aí dos cursos aí, e os professores estão reclamando mesmo que tem 20 matriculados e tem 2 que participam das aulas. Eu estou até satisfeito que hoje eu tenho 4. Não, eu posso dizer que tô invicto, não faltei nenhuma aula do senhor, tô invicto. Eu também tô invicto aí no negócio. O Marcelo da Viola aí também está invicto. Mas você sabe que o governo não, foi o governador, foi a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, editou uma instrução normativa, eu anotei aqui, 07/2021, no dia 22/9, quarta-feira passada, exatamente na semana passada. E, através dessa instrução normativa, todos os funcionários públicos teriam que voltar ao trabalho, a não ser aqueles que têm comorbidade, que tenham contato com pessoas que tiveram vírus ou que estejam com vírus, mediante atestado, mediante... até lá, são 2 páginas que saiu no Diário Oficial lá, é muita coisa lá, não adianta eu ficar passando tudo isso aí para vocês, mas isso aí rodou aí nas coordenações de curso, qualquer coisa vocês perguntem para a coordenadora do curso de vocês. E, no meu entendimento, eu sou funcionário público do Estado, não da Unemat. Aí eu já, na quinta-feira, já estava me preparando para voltar para a sala de aula. Aí tem lá o ofício circular número 34 da Pró-Reitoria de Administração da Unemat, que diz que não. Os funcionários eles vão ficar em atendimento em percentual, eu acho que é só pela parte da manhã, até o dia 1º, que é a sexta-feira, e as atividades pedagógicas continuam no modo remoto. Aí eu não consigo entender, né, gente? Afinal de contas, quem paga o meu salário é o governo do Estado. Aliás, não é o governo do Estado, é a população de Mato Grosso que paga o meu Estado, meu salário. Né? Aí o governador disse que a CEPLAG disse que eu tinha que voltar para o trabalho. Aí a universidade disse que não, que eu tenho que ficar no modelo remoto. Aí eu fico confuso, né? Então, eu vou esperar aí o pessoal chegar no consenso, não sei o que vai acontecer. Mas, enfim, estamos aí. Sinceramente, eu preferia muito mais estar em sala de aula nesse horário com vocês, vendo vocês. Ah, professor, mas aí você vai perder aulas comigo e com o Marcelo, por causa que o senhor dá aula em outro campus, a gente é de Sinop. Aí. Não, o professor é de Sinop. Ele é de Sinop? Né? Eu achei que era de Tangará. Não, de Tangará é o comércio exterior que a gente faz. Ah, só comércio? É, só comércio. Ah, pode crer, pode crer. Cara, eu sou Mas ainda assim ia estar perdendo porque a gente vai sair da faculdade no final do ano. Ixi, mas então eu vou reprovar vocês 2 aí nessa disciplina? Nem vem. Aí a gente se vê no próximo semestre que vai ser presencial. Não, eu vou lá te visitar, rapaz, mas não Não, precisa reprovar, não. a gente passa, não precisa reprovar, não. A gente passa lá, dá um oizinho. É Não doido. precisa reprovar, não. A gente se compromete a passar lá, dar um oi. Eita. Deixa eu...
parar essa apresentação aqui. Não, mas muito legal, tá? Eu gostaria de estar. É porque assim, ó, viu, Marcelo, Marco, Tainara, Jéssica, é porque se vocês me encontrarem no supermercado e forem lá, ô, professor, como é que vai? E se eu olhar com o nariz assim meio torto para vocês, nunca vi mais gordo, vocês não vão me xingar, né? Porque eu nunca vi vocês. A gente tem aula aí, já estamos um mês de aula aí, praticamente eu já conheço vocês, só que eu não vi vocês. Então, vocês não me xinguem se eu não retribuir o cumprimento de vocês um dia que vocês me enxergarem por aí. Sem problemas, sem problemas. Pode deixar, professor. A gente vai falar bem assim. E aí, professor, você lembra de mim? Não. Não, eu sou aquela pessoa que você não viu nas aulas, mas eu participei, hein? Eita! Tá bom, gente. É muito bom estar trabalhando com vocês. Ah, o que eu esqueci da... Ah, eu acabei apagando... Apagando não, está aqui ainda. Vou compartilhar rapidão, que a gente já terminou, né? Eu acho que... Não sei se vocês têm outra aula. Não, professor, hoje meu compromisso é só com o senhor e depois eu tenho que dar uma retocada para finalizar o TCC. Tá, eu quero... Não sei se está compartilhando, tá, né? Eu quero passar rapidamente só para onde a gente vai avançar a partir da semana que vem, tá? Isso aqui, daqui para frente, ó, no slide 19 em diante, tem um monte de conceitos aí, valuation. Valuation é avaliação, né? O pessoal gosta desses termos em inglês, A estrangeiro. galera do Shark Tank adora. Então, na verdade, é avaliação de ativos, né? Então, eu coloquei aqui um monte de conceitos, tá? Que isso aqui é tudo... esse gráficozinho aqui, uma hora dessa, semana que vem eu vou comentar com vocês só esse gráficozinho aqui, risco e retorno, tá? Isso aí não tem muito a ver com o modelo do Damodarian aqui, mas isso aqui é uma coisa que eu coloquei, tá? Isso aqui é coisa minha, e isso aqui eu gostaria de comentar com vocês, me lembre na semana que vem. O resto, ó, risco-retorno, classificação de risco, tudo isso aí são conceitos, tá? Que eu acho que está muito bem didático aí, e se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, vocês me pedirem, eu vou dizer, isso aí não serve para nada, tá bom? Não, na verdade, eu estou brincando, tá? Isso aí serve sim, fluxo de caixa, todos esses conceitos aí são taxa de desconto, né? Valor do dinheiro no tempo aqui, tá tudo fundamentado. Eu botei os autores, vocês vão ver no final desse textozinho aí, vocês vão ver que tem lá as referências e vocês conseguem procurar isso aí na internet, essas referências. Por exemplo, essa organização aqui, ó, CFA Institute. Está lá a referência, lá embaixo, vocês podem procurar. Eu fundamentei todos esses conceitos aí que eu coloquei para vocês. Mas, no final, chegam aqui no WACC, tá? Que é o custo médio ponderado de capital. Isso aqui, gente, serve... Eu só estou bem rapidamente, isso aqui serve quando envolve empresas grandes, que entram vários sócios, e entra também capital, dinheiro de bancos, financiamento para construir uma empresa, enfim, para financiar uma empresa. Daí serve isso aqui, daí você calcula aí. Vocês vão ver, ó, pela fórmula aqui, ó, não tem nada de extraordinário, não tem nada de coisa de ET nessa fórmula aí. Qualquer criança do ensino médio calcula isso aqui. Então, estão aqui as legendas aí do que significa cada letrinha dessa aí, multiplicado por isso, é o custo médio ponderado de capital. No nosso trabalho, nós vamos trabalhar... daí tem a taxa de desconto também, né, que eu tive que colocar a fórmula para vocês aqui.
Isso aqui é a forma da regressão simples, né? Para quem tem um mínimo de, de conhecimento de estatística ou econometria, vai reconhecer logo que isso aqui é uma forma da simples regressão, né? O custo de capital próprio é o alfa lá, né? É o intercepto vertical, né? Mas o beta, que é a inclinação da reta de regressão, multiplicado pelos retornos do mercado, pelos retornos do mercado. No caso, eu coloquei uma observação aqui, eu acho, não sei se eu coloquei, em algum lugar eu acho que eu devo ter colocado. No caso do Brasil, ó, os retornos do mercado é o índice Ibovespa, o índice da Bolsa de São Paulo. E o menos RF é o risk-free. Qual é a taxa do risk-free? Semana passada mudou para 5,25% ao ano, que é a taxa Selic. Na verdade, não é a Selic, é a taxa do Copom, 5, que era de 5,25, na semana passada o cupom aumentou para 6,25. Então, pega lá os retornos do mercado da Bolsa, do índice da Bolsa de um mês, diminui a taxa do índice e esse beta aqui é o multiplicador, isso vai dar o custo de capital próprio. O risk-free aqui é o mesmo, tá? Agora seria 6,25 aqui, mais o beta multiplicado pelo retorno da Bolsa. Lógico que não é do mês passado, você vai ter que pegar aí dos últimos 120 meses. Quanto mais observações, isso aí é o retorno médio no mercado num período tal, não é de um mês para o outro. E a média da taxa Selic, queiram chamar de Selic, do mesmo período. E aí você calcula o custo de capital próprio, né? E aplica isso nessa fórmula aqui do cálculo do VAC, do custo médio ponderado de capital. Pronto, mas não perco muito tempo nisso. Deem uma lida, né? Se tiverem alguma dúvida, me acionem. Deem uma lida, que é bom que vocês tenham noção que isso existe, que vocês já viram isso em algum lugar. E guardem isso aí. O dia que vocês precisarem, aí vocês vão lá e procuram aí. Ou me mandam um WhatsApp aí que eu puder ajudar vocês. Ah, tá aqui, ó. No caso, para o caso brasileiro, no caso do custo de capital próprio, podemos utilizar, ó, a Selic mais o beta. O beta é o intercepto, é o ângulo de inclinação da reta de uma regressão simples. Pronto, é isso. E no caso do Brasil se usa o Ibovespa, né, o índice da Bolsa, menos a Selic. Eu estou dizendo Selic aqui porque é a taxa do mercado, tá? E aí eu coloquei uma observação importante. Eu não vou complicar para vocês, mandar vocês calcular aqui, cadê aqui o WACC? Aqui o custo médio ponderado de capital, considerando que são acionistas que estão botando dinheiro do bolso e também estão pegando dinheiro emprestado no banco e tem que calcular o custo médio disso aí. Nós vamos simplesmente partir a partir da chamada, o que a gente chama de TMA, taxa mínima de atratividade. Num empreendimento, quero construir um armazém aqui de 30 mil toneladas aí de capacidade de estocagem. Quanto que vai custar isso aí? Qual é a taxa de retorno que eu exijo desse empreendimento aí? Então, é o investidor, o empreendedor, é que define quanto que ele quer ganhar. Lógico, hoje a taxa básica está 6,25% ao ano, não faz sentido eu tocar um empreendimento e exigindo 5% de retorno ao ano, né? Não vou botar 10 milhões aí para construir um armazém
se no banco, aplicando em qualquer renda fixa, aí eu ganho em torno de 6% ao ano, e no empreendimento, com os riscos, com isso, com aquilo, com impostos, com não sei o quê, eu vou ganhar 5% ao ano. Então, evidente que eu sempre vou exigir uma taxa maior do que a taxa básica, que é essa TMA. E nos nossos próximos exemplos, que eu espero poder trabalhar com vocês a partir da próxima semana, nós vamos entrar aqui, ó, nesses métodos de análise de investimento, que é isso que nos interessa, tá bom? Tem um exercíciozinho bem, assim, sobremesa que eu deixei para vocês, essa questão aí da tarefa 2, que já está no SIGA, para vocês me mandarem até segunda-feira que vem, que vocês, em 15 minutos, vocês resolvem isso aí. Tá certo, gente? Show de pelota, professor. Tá certo. Tá certo. Beleza. Combinado. Obrigada, professor. Boa noite. Tá, e se vocês forem resolver a questão, a tarefa 2, e passarem para colegas, vou falar aqui para quem? Para o Marco, para o Marcelo, para a Jéssica e para a Tainara. Se vocês forem resolver e os colegas pedirem, cobrem 2 cervejinhas deles, pelo menos. Ó, eu passo para você. Opa! Marcelo vai tomar todinho. Não, É, não, eu não bebo. não, é porque 2 cervejas, porque uma é para vocês e uma é para mim, né? Ah, então eu cobro 2 entendi. todinhos, professor. Um para mim, um para você. É, tem a minha taxinha aí no meio também, né? Entendi. Mas tá bom, gente. Ixi, eu não parei a gravação, isso aqui vai ficar gravado. Mas nós É. combinou, a gente combinou antes da aula que ia fazer uma zoeira, né, professor? Não, mas a aula para mim foi divertido, não sei para vocês. Eu vou parar a Também. agora, a gente só um pouquinho. Então tá, ó, só para terminar a gravação, tá? Agora, a partir de agora, do encerramento da gravação, nós vamos começar a conversar sério aqui, tá? Até agora que estava sendo gravado, nós estávamos só brincando. Só falando